Quando alguém aparece na Globo, muita gente já imagina que aquela pessoa está com a vida ganha. Afinal, é a maior emissora do país, onde os cachês são altos, os holofotes são fortes e a fama parece garantida. Mas o que quase ninguém imagina é que existe um lado completamente oposto disso. Um lado onde o brilho some, o dinheiro acaba, as portas fecham e a vida desce, ladeira abaixo, de um jeito que nem os fãs ficam sabendo. E é exatamente isso que aconteceu com vários nomes que já estiveram no ar na Globo. Gente que viveu o auge, que tinha carreira, que tinha presença constante na TV e que, com o tempo, perdeu tudo. Alguns acabaram afundados em vícios, outros foram engolidos pela depressão. Muitos ficaram sem oportunidades e tiveram aqueles que chegaram ao ponto mais extremo: viver na rua, sem qualquer estrutura, como se a fama e a fortuna nunca tivessem existido. Hoje você vai ver 10 famosos da Globo que passaram por quedas tão duras que o público só acreditou quando as histórias vieram à tona. Casos reais marcados por abandono, pobreza, colapso emocional e finais totalmente inesperados. E para abrir essa lista, vamos começar com uma famosa que brilhou na Globo e depois enfrentou uma das quedas mais rápidas e chocantes da sua geração. Regina Poltergeist foi um nome muito presente na televisão nos anos 90, aparecendo em programas populares da Globo e chamando atenção pela personalidade marcante. Durante um bom tempo, ela viveu o auge. Era convidada para participações, revistas queriam sua imagem e o público reconhecia seu rosto com facilidade. Só que essa fase durou menos do que muita gente imagina. A vida dela começou a desmoronar rápido e tudo aquilo que parecia garantir estabilidade acabou virando passado. Os problemas começaram quando a carreira perdeu força. Sem convites frequentes, Regininha passou a enfrentar dificuldades financeiras que só aumentavam, relações pessoais conturbadas, decisões ruins e um ambiente cheio de gente, aproveitando sua vulnerabilidade, aceleraram ainda mais sua queda. Quando percebeu, ela já não tinha suporte, não tinha estrutura e não tinha para onde correr. A situação se agravou quando veio à tona que Regininha estava literalmente vivendo de favor e dormindo onde desce. Em um dos momentos mais críticos, ela foi encontrada dormindo no banheiro de um posto de gasolina. Um choque para quem lembrava da fase em que ela ainda aparecia nos programas da Globo. Além disso, problemas psicológicos começaram a tomar proporções ainda maiores, levando a episódios de confusão, paranoia e um estado emocional completamente instável. Nos últimos anos, as notícias deixaram claro o quanto ela ficou fragilizada. Regininha acabou sendo internada em um hospital psiquiátrico, longe da mídia e distante do pouco que ainda restava da sua antiga vida pública. É uma queda dura, pesada e que mostra como, mesmo quem já teve fama e visibilidade nacional, pode acabar destruído por uma somatória de problemas. E se essa história já parece chocante, o próximo caso envolve um ex-famoso da Globo que simplesmente desapareceu e, quando foi encontrado, estava vivendo em condições que ninguém imaginava. Sérgio Rondjakov é um daqueles nomes que marcaram uma geração inteira. Ele ficou nacionalmente conhecido na Globo interpretando o Cabeção, personagem que virou praticamente um símbolo de Malhação. Durante muitos anos, Sérgio esteve presente no dia a dia dos brasileiros. Entrevistas, programas, eventos, fãs. A imagem dele era extremamente forte. Só que, enquanto o público acompanhava o lado divertido do personagem, a vida real do famoso tomava um rumo completamente diferente. Com o fim da fase de maior exposição na Globo, Sérgio começou a enfrentar problemas sérios com vícios. A dependência se instalou de forma silenciosa e, quando ele percebeu, já estava preso em um ciclo destrutivo. Vieram episódios de descontrole, crises emocionais, rompimentos familiares e dificuldades cada vez maiores para manter qualquer tipo de estabilidade. A carreira foi desaparecendo, enquanto os problemas pessoais tomavam conta de tudo. A situação ficou ainda mais delicada quando algumas crises vieram a público.
Ele passou por diversas internações ao longo dos anos e chegou a viver surtos graves, incluindo o episódio em que apareceu em um vídeo pedindo dinheiro de maneira desesperada. Esse momento marcou profundamente sua imagem e mostrou o quanto ele estava fragilizado, não só como famoso, mas como pessoa tentando sobreviver no meio do próprio caos. Com isso, Sérgio se afastou completamente da televisão e da mídia. Hoje, tenta se reconstruir aos poucos, mas carrega sequelas emocionais importantes e ainda luta para manter a estabilidade. A queda dele é um exemplo claro de como a fama não protege ninguém de problemas internos que, quando ignorados, podem destruir absolutamente tudo. E se essa história revela o impacto devastador dos vícios, o próximo caso mostra que até grandes estrelas consagradas da Globo passaram por quedas intensas que quase acabaram com a própria vida. Vera Fischer é um daqueles nomes que dispensam apresentações. Durante décadas, ela foi uma das figuras mais fortes e reconhecidas da teledramaturgia da Globo. Presença constante em novelas marcantes, eventos, capas de revista e programas de grande audiência. Aos olhos do público, ela representava elegância, força, destaque e um tipo de fama que parecia impossível de abalar. Mas longe das câmeras, a realidade se tornou bem mais dura do que o glamour deixava transparecer. Nos anos 90, a vida pessoal de Vera entrou em colapso. Ela se envolveu com dependência química em um período de muita exposição e muita pressão, ao mesmo tempo em que lidava com conflitos familiares e relacionamentos conturbados. Quanto mais os problemas cresciam, mais difícil ficava manter uma rotina estável de trabalho, e isso começou a afetar diretamente seu desempenho na Globo. Chegou a um ponto em que os atrasos e as crises nos bastidores se tornaram impossíveis de ignorar. Em 1994, enquanto gravava Pátria Minha, Vera acabou sendo afastada da novela. Foi um dos momentos mais críticos da sua carreira. Ela também passou por internações, enfrentou a perda da guarda do filho e viu sua imagem pública desmoronar peça por peça, diante de um país inteiro que não fazia ideia da dimensão do sofrimento por trás das câmeras. Apesar da fama, Vera chegou a viver um período emocionalmente caótico, sem estabilidade e com a vida completamente fora de controle. Foram anos intensos de luta, marcada por recaídas, tratamentos e tentativas de reorganizar tudo aquilo que parecia ter se perdido. Hoje, ela já recuperou parte do equilíbrio, mas a queda que viveu foi profunda o suficiente para marcar toda a sua trajetória. E se até uma estrela desse tamanho enfrentou um declínio tão pesado, o próximo famoso da Globo mostra que a dependência pode roubar mais de uma década inteira da vida de alguém. Débora Duarte é considerada uma das figuras mais importantes da televisão brasileira. Durante anos, ela esteve em produções marcantes da Globo, interpretando papéis lembrados hoje por quem acompanhou as novelas clássicas da emissora. Mas apesar de todo o reconhecimento público e da carreira sólida, Débora enfrentou uma das batalhas mais longas e silenciosas desta lista. Por mais de uma década, exatos 12 anos, a famosa lutou contra a dependência química. Foi um período devastador, marcado por isolamento, afastamento total do trabalho, instabilidade emocional e um desgaste profundo que abalou sua vida pessoal e profissional. Não era uma fase rápida, nem um problema pontual. Era uma guerra diária, que consumiu tempo, energia e oportunidades essenciais. Durante esse período, Débora se manteve longe dos estúdios, dos convites e das câmeras. Ela vivia momentos de lucidez e recaídas, tentando lidar com algo que ela mesma descreveu como uma doença que controlava suas escolhas e sua rotina. A dependência afetou sua saúde, suas relações, sua carreira e sua imagem, tudo ao mesmo tempo. Quando finalmente decidiu buscar tratamento, já tinha perdido muitos anos da vida. Passou por internações, terapias e um longo processo de reconstrução. A força que ela precisou reunir para sair dessa fase foi imensa, e mesmo assim, as marcas ficaram.
tanto emocionalmente quanto profissionalmente. Apesar de ter conseguido retomar alguns trabalhos, o período sombrio que viveu permanece como uma das quedas mais profundas entre os famosos ligados à Globo. E se essa história é marcada por um desgaste lento e duradouro, o próximo famoso viveu um colapso mais recente, rápido, público e que destruiu sua vida em questão de poucos anos. Rafael Cardoso sempre esteve em destaque na Globo. Presença forte nas novelas das 9, galã querido do público e com uma carreira sólida, ele parecia ser um daqueles famosos que jamais enfrentariam problemas graves fora das câmeras. Mas, longe do brilho da televisão, a vida dele foi entrando em um processo de descontrole que tomou proporções muito maiores do que qualquer boato ou rumor deixava imaginar. Nos últimos anos, Rafael revelou que enfrentou uma batalha intensa contra a dependência, algo que, segundo ele mesmo, afetou diretamente sua vida financeira, emocional e familiar. A situação chegou a um ponto tão crítico que o famoso admitiu publicamente ter perdido todo o patrimônio que construiu ao longo da carreira. Ele descreveu esse período como um colapso completo, no qual viu sua estabilidade desaparecer e sua vida mudar de forma brusca. Além dos prejuízos financeiros, Rafael também passou por conflitos familiares sérios. Em um dos momentos mais delicados da sua trajetória, ele perdeu a convivência com os próprios filhos e teve de lidar com medidas judiciais que o afastaram ainda mais da antiga rotina. Sem o apoio emocional que antes possuía e sem o controle sobre a própria vida, a crise foi se aprofundando. O que antes era uma carreira estável virou uma sequência de problemas e manchetes negativas. Afastado da Globo, Rafael precisou se recolher para tentar reorganizar a mente, a saúde e a própria vida. Em entrevistas, ele reconheceu que chegou ao fundo do poço e que ainda está no processo de recuperação, longe da TV e lidando com as consequências das escolhas e das dependências do passado. É uma queda recente e muito dura, e mostra como até famosos em alta podem perder tudo em questão de meses. E se esse caso já mostra o estrago que a instabilidade pode causar, o próximo famoso da Globo viveu um período ainda mais perigoso, que misturou vício, autodestruição e relatos que até hoje surpreendem o público. Matheus Nachtergaele é lembrado até hoje como um dos grandes talentos ligados à Globo, especialmente por personagens que marcaram época e viraram parte da cultura popular brasileira. Mas, apesar do reconhecimento e da genialidade artística, ele viveu uma fase muito mais sombria do que o público poderia imaginar. Um período em que a vida profissional, emocional e pessoal simplesmente saiu do controle. Durante um trecho importante da carreira, Matheus enfrentou problemas sérios com o álcool. Não era algo discreto nem leve, era um vício que começou a interferir de verdade no dia a dia, na saúde e até na maneira como ele trabalhava. Houve momentos em que ele chegou a gravar cenas completamente alcoolizado, incentivado por conselhos equivocadíssimos que diziam que isso faria o trabalho dele parecer mais real. Na prática, aquilo só aprofundava o abismo em que ele estava caindo. Essa fase deixou marcas profundas. O álcool virou um mecanismo de fuga, empurrando Matheus para um comportamento autodestrutivo que colocava em risco tanto a carreira quanto a própria saúde mental. Ele mesmo já contou que viveu por anos em ciclos de excessos, angústia e esgotamento, um período em que parecia impossível retomar o controle. Com o tempo, ele conseguiu se afastar dessa rotina e assumir o problema de frente, mas isso não diminui o impacto da queda que viveu. Foram anos difíceis, de desgaste emocional intenso, em que a dependência tomou a frente e quase destruiu tudo o que ele havia construído. E se esse período já parece pesado, o próximo caso mostra uma famosa da Globo que perdeu completamente o rumo da própria vida e acabou em uma situação que chocou o público quando veio a público. Antônia Quelina surgiu na Globo como uma promessa. Talentosa, carismática e com uma presença marcante, ela apareceu em produções importantes e rapidamente chamou a atenção do público.
Era o tipo de famosa que parecia pronta para crescer dentro da emissora, construir uma carreira sólida e garantir espaço nas novelas por muitos anos. Mas a vida dela tomou um rumo completamente diferente. Um rumo que foi destruindo cada etapa da sua estabilidade até que tudo desabou de vez. Depois de alguns trabalhos, Antônia começou a enfrentar uma sequência de problemas pessoais que abalou não só a carreira, mas a saúde emocional e financeira. Vieram o desemprego, a depressão profunda, a separação e a perda da guarda da filha, uma das dores mais devastadoras da vida dela. Sem estrutura emocional, sem oportunidades e sem apoio, ela foi se afastando da televisão e ficando cada vez mais vulnerável. A situação ficou ainda mais dramática quando Antônia desapareceu. Ela havia avisado a família que pretendia viver nas ruas e pouco tempo depois sumiu completamente. Foi encontrada dias depois em um abrigo, debilitada, confusa e sem condições de retomar a própria rotina. O caso chocou quem lembrava do brilho que ela tinha na época da Globo, porque ficou claro que ela havia chegado ao limite físico e emocional. Desde então, Antônia tenta reconstruir a vida aos poucos, fazendo shows e buscando estabilidade. Mas a queda que viveu foi tão profunda que até hoje ela carrega as consequências daquele período. É um dos exemplos mais fortes de como a falta de estrutura emocional e o abandono podem destruir o futuro de alguém que já esteve na maior emissora do país. E se essa queda já é pesada, o próximo caso mostra uma trajetória ainda mais trágica. Um famoso da Globo que perdeu tudo, viveu nas ruas e teve um final que deixou o público em choque. Thiago Baldini já tinha passado pela Globo, já tinha sido reconhecido, já tinha chamado atenção em produções importantes. Era um rosto familiar para quem acompanhava novelas e programas e tudo indicava que sua carreira seguiria crescendo. Mas fora da televisão, a vida dele estava se tornando um campo minado e cada explosão empurrava o famoso ainda mais para o fundo. A virada mais dura aconteceu após a morte da esposa, que acabou desencadeando uma depressão profunda. A partir dali, Thiago perdeu o ritmo, perdeu oportunidades, perdeu estabilidade e começou a ver sua vida ruir diante dos próprios olhos. A tristeza virou isolamento, o isolamento virou crise e a crise virou uma sequência de decisões e acontecimentos que destruíram completamente sua trajetória profissional e pessoal. Sem conseguir trabalhar, sem apoio emocional e sem estrutura, Thiago entrou em um processo de perda total. Perdeu bens, perdeu o lugar onde morava e começou a viver em situação de rua. Para alguém que já havia passado pela maior emissora do país, aquilo era o choque mais cruel possível. Alguns familiares, fãs e conhecidos tentaram ajudar, mas as recaídas e os problemas emocionais eram maiores do que qualquer tentativa de resgate. Em meio às idas e vindas, Thiago ainda chegou a aparecer em vídeos que mostravam sua situação real, debilitado, sem rumo e completamente vulnerável. Tentou reconstruir a vida algumas vezes, chegou a receber oportunidades, mas nada foi suficiente para tirá-lo do ciclo em que estava preso. Infelizmente, a história dele terminou de forma trágica. Em 2024, Thiago Baldini faleceu aos 43 anos, encerrando uma trajetória marcada por talento, dor, instabilidade e uma queda tão profunda que até hoje choca quem lembra dele na época da Globo. E se esse fim já parece duro, o próximo caso é ainda mais emblemático, o de um famoso da Globo que terminou completamente sozinho, empobrecido e vivendo em condições que ninguém imaginava. César Macedo ficou eternizado na televisão brasileira como o seu Eugênio, da escolinha do professor Raimundo. Durante muitos anos, ele foi um dos rostos mais queridos da Globo. Divertido, carismático, cheio de energia e dono de um personagem que marcou época. Para o público, ele era sinônimo de alegria, daqueles famosos que a gente imagina envelhecendo com conforto e reconhecimento. Mas a vida real de César tomou um caminho completamente diferente do que qualquer fã poderia imaginar.
Depois da morte da esposa, o famoso entrou em um declínio profundo. Ele perdeu o equilíbrio emocional, perdeu o apoio que tinha dentro de casa e começou a enfrentar dificuldades que se acumulavam cada vez mais. A solidão tomou um espaço enorme na rotina dele e, com o tempo, vieram os problemas financeiros, a fragilidade física e a sensação de abandono total. César chegou a afirmar que estava sendo deixado de lado pelos próprios filhos, algo que o afetou profundamente. A falta de estrutura se tornou tão séria que ele passou a viver em condições extremamente precárias. Existiram relatos de que o famoso dormia sobre papelão, debilitado, com dificuldades para andar e completamente distante do conforto que um dia já teve enquanto fazia parte da Globo. A saúde dele também começou a desmoronar. Diagnosticado com Alzheimer, César enfrentou infecções, quedas e complicações que só pioravam seu estado geral. Sua situação se tornou tão crítica que sua morte em 2016 veio como o último capítulo de uma vida marcada por uma das quedas mais tristes já vistas entre ex-famosos da emissora. É um caso pesado, simbólico e que encerra esta lista justamente porque mostra como até quem marcou gerações pode terminar de forma extremamente dura, esquecido, frágil e vivendo em condições que ninguém imaginaria para alguém que um dia brilhou na Globo. Aleph de Moral foi um daqueles rostos marcantes da Globo nos anos 90. Ainda criança, ele conquistou o público em produções como Vamp e Araponga, onde se destacou pela desenvoltura e carisma. Quem acompanhou a televisão naquela época certamente lembra da figura energética que ele era, sempre com presença forte em cena. Tudo indicava que Aleph teria uma carreira longa e cheia de oportunidades, mas o futuro dele tomou um rumo completamente inesperado. Com o passar dos anos, ele começou a apresentar sinais de esquizofrenia, uma condição que mexeu profundamente com a saúde mental, a percepção da realidade e a rotina. A doença avançou e, enquanto isso acontecia, Aleph se afastou cada vez mais da profissão, da mídia e até da própria família. Ele sumiu como quem apaga uma luz, rápido, silencioso e deixando todo mundo sem entender exatamente o que estava acontecendo. A situação ficou tão séria que, em 2015, Aleph foi oficialmente declarado desaparecido. A família fez buscas, pediu ajuda na internet, divulgou fotos, tentou informações, mas nada parecia levar a lugar algum, até que em 2016 ele foi finalmente encontrado. Só que o estado em que estava era devastador. Aleph estava vivendo nas ruas de São Paulo, sem documentos, sem rumo e completamente vulnerável. Após o reencontro, ele passou por internação e cuidados emergenciais. Hoje vive recluso com a mãe, longe da televisão e dos holofotes que um dia fizeram parte da vida dele. Não voltou a atuar, não retomou a carreira e permanece afastado da mídia há muitos anos. É uma daquelas quedas que mostram como a saúde mental pode destruir tudo ao redor, inclusive o futuro de alguém que já foi um famoso querido do público. E se a história dele já é um choque, o próximo nome mostra como até quem foi um dos rostos mais conhecidos da Globo pode perder tudo por causa de vícios que fogem do controle. Ao longo deste vídeo, você viu histórias que nem parecem possíveis. Famosos da Globo que um dia tiveram tudo: visibilidade, dinheiro, talento reconhecido e oportunidades que milhões de pessoas sonham em ter, mas que com o tempo acabaram caindo em situações que ninguém imagina quando vê alguém brilhando na televisão. Cada um desses casos deixa uma marca, mostra que fama não garante estabilidade, que carreira sólida pode ruir, que o público esquece rápido e que problemas pessoais, quando não são tratados, têm força para destruir até quem parecia o intocável. Regininha, Aleph, Sérgio, Vera, Débora, Rafael, Mateus, Antônia, Tiago e César, todos tiveram trajetórias diferentes, motivos diferentes e consequências diferentes. Mas todos têm algo em comum: chegaram ao limite.
Viveram quedas duras, dolorosas e, em alguns casos, irreversíveis. Essas histórias não são para glamourizar sofrimento, e muito menos para transformar tragédia em espetáculo. Elas servem para lembrar como a vida real é complexa, até para quem já esteve no centro dos holofotes. Fama passa, fortuna acaba, o público muda. E no fim, o que realmente define o destino de cada um é aquilo que acontece longe das câmeras. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário dizendo qual história mais te chocou. E claro, se inscreva no canal, porque aqui a gente continua trazendo conteúdos que mostram o lado escondido do mundo das celebridades. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.